Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Raíssa Hille, como vocês já sabem, e hoje eu vou contar pra vocês a história de quando eu peguei Covid e estava grávida sendo diabética. Pois é, gente, no vídeo anterior, né, eu falei pra vocês que quando eu estava grávida, eu peguei Covid com 7 meses de gestação e eu sei que esse é um assunto delicado, então peguem leve aí nos comentários, tá? Vou ler, vou responder, mas peguem leve, eu não sou especialista disso, vou contar a minha história e o meu ponto de vista. Eu engravidei, como vocês já sabem, de surpresa, né, em julho de 2020. E a pandemia tinha começado em abril, se eu não me engano, né? Abril. E aí, março, por ali. E eu engravidei sem querer e a gente já estava praticamente bem isolado, né? Meu marido estava trabalhando um dia só por semana, só na parte da manhã, né? E depois o resto em home office. E eu estava sempre em casa. Eu não saía para mercado, no máximo ia na farmácia, não saía para nada. E sempre de máscara, sempre com muito álcool em gel. E meu marido a mesma coisa. Um belo dia, meu marido chegou e à noite falou que estava com a garganta um pouco arranhando. Aí eu falei, não, tá, tudo bem, faz parte, deve ter sido, enfim, garganta inflamada, alguma coisa assim. No dia seguinte de manhã, ele me falou que, isso foi acho que de sexta para um sábado. No sábado de manhã, ele falou que estava com febre, que teve febre a noite inteira. E aí eu falei, sim, mas você tem certeza que você teve febre? Aí ele falou, tenho. Aí peguei o termômetro e aí realmente ele estava com 38 de febre. Fiquei preocupada, né? Logo de cara, a gente estava no ápice, né, da contaminação. Aqui em Recife estava feia a coisa mesmo. E pensei logo no Covid, mas pensei assim, não vou pensar logo nisso, né? Pode ser tantas outras coisas, mas vamos ficar de olho. Aí, naquele dia eu fiz uma sopa, que ele gosta, que eu fiz uma sopa de legumes e tal para ele. E naquela noite eu também comecei a sentir a minha garganta um pouco esquisitinha. Aí pensei, pronto. Eu sou meio nervosa, devo estar somatizando, né? Inventando sintomas, sentindo coisa que não existe. Mas, infelizmente, no dia seguinte eu amanheci também com a garganta inflamada, com o nariz já entupido, com a cabeça dolorida. Passou mais uns 2 dias e a gente estava assim, bem abatido, bem abatido, sabe? Pra quem teve Covid e, né, sintomático, sabe como é que é. A gente ficou muito cansada, a gente não tinha disposição para lavar a louça, né? E eu tava com uma barriga gigantesca, uma barriga enorme. E a própria barriga já me fazia sentir falta de ar. E eu ficava com muito medo, porque eu não sabia se a falta de ar era da barriga ou se era da doença, né? Que a gente ainda não sabia o que era. Com uns 3 ou 4 dias de sintomas, eu consegui um pedido médico, né? Fiz uma consulta online, peguei o pedido médico para fazer o teste do cotonete. Fomos até um drive-thru, né? Que tem aqui no laboratório, para fazer o teste. Fiz o teste do cotonete, não achei lá essas coisas, não achei que ia incomodar mais, doer mais do que doeu na verdade, né? Foi bem rápido. E fiquei esperando o resultado. A verdade é que eu não queria olhar o resultado. Eu não queria. Por quê? Como eu estava grávida, eu não podia tomar medicações aleatórias, né? Vou tomar isso, tomar aquilo, não podia tomar. E mesmo que eu não estivesse grávida, muito provavelmente eu não tomaria, porque eu estava bem no início da pandemia, né? E até hoje, né? Passaram 2 anos, ainda não existem estudos científicos, né? Que comprovam que tal medicação funciona ou não funciona. Existem pesquisas, várias pesquisas, mas nada ainda conseguiu comprovar a eficácia dos medicamentos aí mais usados, o tal do kit Covid, enfim. Não estou dizendo que não funcione, pode ser que funcione, estou dizendo que não existem ainda dados suficientes, né, para comprovar que funciona ou que funciona em todas as pessoas. E eu, estando grávida, não queria arriscar também, né? Então eu pensei o seguinte, não adianta eu saber, para mim não vai fazer diferença eu saber se eu tenho Covid ou não, porque eu vou tratar do mesmo jeito, com repouso, líquido, alimentação e é isso, né? E aí eu fiquei bem assim, com medo de abrir o exame, né? Nesse intervalo, o meu marido fez o exame também. Só que o médico passou para ele pedido errado. A gente só percebeu quando a gente chegou lá, porque eu não tinha visto, né? Ele só que viu. A gente foi para fazer o do cotonete, porque tem um negócio assim, né? Você tem que fazer o do cotonete até o 5º dia de sintoma. E aí depois tem que fazer o outro que vê os anticorpos, né? Ele fez ao contrário, ele fez o dos anticorpos durante. E depois ele fez o do cotonete. E aí, eu acho que o resultado dele saiu antes que o meu, ou a gente decidiu abrir. Conclusão,
O meu resultado deu negativo. E aí a gente ficou pensando, ué, isso será uma gripe muito forte? O que é isso? Só que nesse momento que o meu resultado saiu, o meu marido já tinha perdido o olfato e o paladar. Isso nunca tinha acontecido antes, né? Eu não perdi o olfato e o paladar, mas ele perdeu totalmente o olfato e o paladar. Comia as coisas, não sentia gosto de nada, não sentia cheiro de nada. Até o álcool, ele passava o álcool na mão, cheirava, perfume nada, não sentia cheiro de nada. E aí ele foi, né, no médico presencialmente, eu fui com ele. E a médica falou, olha, mesmo o exame dando negativo, a gente sabe que é Covid pelos sintomas, né? A gente teve diarreia, a gente teve a garganta inflamada, a coriza. Então, assim, eu quero até deixar esse alerta aqui para vocês sobre a questão do exame, né? O exame do Covid, assim como qualquer outro tipo de exame, pode e frequentemente dá resultados falsos negativos. Ou seja, é possível que a pessoa esteja com a doença e o exame não mostre, que foi o meu caso, né? A médica que atendeu a gente, ela até falou o seguinte, ela falou, olha, nós temos pacientes internados na UTI, entubados, e o paciente nunca positivou no exame. Não positivou, não tem, não consta. Então, a gente não pode utilizar o exame exclusivamente como diagnóstico, né? Então, assim, o exame deu negativo, então não tem. Por que eu tô falando isso? Porque tem muitos locais, né, que é para a pessoa frequentar, viajar, enfim, exigem esse teste negativo, né, do Covid, ou até para ir em festas, e inúmeras coisas. A pessoa faz o teste e vai. Só que essa pessoa que teve teste negativo, ela pode sim estar com Covid, pode estar sem sintomas, pode estar, né, e tem a chance grande de contaminar outras pessoas. Até aconteceu recentemente nos navios de cruzeiro, né? As pessoas têm que ter o resultado, têm que fazer o teste antes de entrar e eu acho que tem que estar vacinadas também, não sei. Mas entram com o exame negativo e lá dentro transmitem para outras pessoas e aí eles fazem testes lá dentro e apontam. Então, assim, tem várias coisas. Primeiro que pode dar negativo o tempo todo. A pessoa pode ficar 14 dias doente e dar negativo se fizer os 14 dias. Outras pessoas só vai apresentar o teste positivo 10 dias depois ou 7 dias depois. Então, assim, ter um teste de Covid negativo não significa com certeza que a pessoa não tem. E eu falo isso porque foi o que aconteceu comigo. Por quê? Quando o resultado do meu marido saiu, deu positivo. Então, não tinha como, né? Ele tá com Covid, eu que dormi na mesma cama que ele, tá com resfriado, né? E aí, ficamos sabendo que era Covid. E como que eu tratei? Antes de falar como que eu tratei, vamos falar sobre o diabetes, né? Que eu nem tô falando da gestação, nem falei do diabetes aí. Quando surgiu o Covid, eu comecei a me informar bastante sobre a relação Covid e diabetes, né? Logo foi anunciado que que diabetes era grupo de risco, né? Que os diabéticos tinham mais risco de ficar com a doença mais séria, enfim. E eu não concordei com isso. Como eu não concordo com muitas coisas que a gente ouve por aí. O que acontece? O paciente diabético que tem um bom controle glicêmico, ou seja, tem glicemias perto do normal ou sob controle, ele não tem risco aumentado de complicação de nenhuma doença. Né? Infelizmente a gente ouve muito isso, o diabético tem maior chance de inflamação, de não cicatrização, de não sei o que, isso não é verdade, é importante que vocês saibam isso. Existe uma diferença muito grande de uma pessoa com diabetes e uma pessoa com glicose alta. Não são sinônimos. A pessoa pode ter diabetes, ter a doença, né? Mas manter um bom controle, seja com medicação, com dieta, exercício ou com insulina, que era o meu caso. Então, desde o início, quem for lá no meu Instagram vai ver que eu escrevi desde o início e teve muita gente que me bloqueou naquela época porque eu falei que diabético tipo 1, sob controle, ele não tem risco aumentado de desenvolver complicações do Covid ou de outras doenças. É um risco normal, igual de qualquer outra pessoa. E aí passou uma semana mais ou menos, a Associação Americana de Diabetes fez uma publicação oficial dizendo a mesma coisa, que as pessoas diabéticas com controle glicêmico, com bom controle, não têm risco aumentado de desenvolver complicações. Então eu falei que eu não me considerava grupo de risco e não me considerava mesmo, né? Tanto que eu estava gestante e tá tudo bem, graças a Deus. O que é importante saber? Importante saber que o que na maioria dos casos, né, vai determinar o desfecho de uma doença, seja ela qual for, em um diabético, primeiramente, o controle glicêmico. Segundamente, o peso, né? Porque qualquer pessoa estando acima do peso tem chances maiores de ter complicações de qualquer doença. Então, é importante estar dentro do seu peso ideal.
Terceiro é atividade física, né? A gente sabe que a atividade física ela é preventiva, né? Antigamente ela era usada só para tratar doenças, hoje em dia a gente já sabe que previne inúmeras doenças. Então eu não faço atividade física, vocês sabem que essa é uma falha minha muito grande, eu sempre assumi isso daqui e tô sempre, constantemente tentando incluir uma atividade física na minha rotina e ainda não consegui, mas não desisti. Então, atividade física e alimentação saudável, né? A gente precisa nutrir o nosso corpo de vitaminas, minerais, né? Coisas boas para o nosso corpo para que ele possa lutar, né? Ter forças aí para lutar contra um invasor, uma bactéria, um vírus, o que seja. Então, esses pontos são principais, né? Controle glicêmico, controle do peso, atividade física e alimentação saudável e equilibrada. Quer dizer que você nunca vai comer um biscoito? Não. Pode comer um biscoito, um chocolate, mas é mais pelo que você está deixando de comer, sabe? Se você comer um biscoito, naquele horário você não vai comer uma fruta. E o biscoito não tem as vitaminas, os minerais e as fibras que a fruta tem, né? Então, muitas vezes não é o que você come, mas o que você está deixando de comer, sabe? E, por último, eu vou contar para vocês como que eu tratei, né? O Covid, como eu tratei os sintomas aí do Covid. A primeira coisa é a lavagem nasal com soro fisiológico, né? Daquela que você põe soro de um lado, sai do outro. Eu ficava, gente, muito tempo fazendo lavagem nasal, muito, porque o meu nariz entope de um jeito que a água não passa pro outro lado, né? Eu tenho desvio de septo também, enfim, ficava horas, assoava o nariz até a barriga doer, aquela barriga enorme. Aí eu segurava a barriga para assoar o nariz, fazia isso 3, 4 vezes por dia para me ajudar, né? Porque também se fica muito muco, né, aqui nos seios nasais, aumenta a chance de ter uma infecção. Então eu limpava sempre, até para também diminuir o risco de uma pneumonia, enfim, se o pulmão também ficar com muito muco, aumenta a chance de uma bactéria ali causar uma coisa mais séria. Então eu fazia lavagem nasal o tempo todo e a gente comprou um glicosímetro, já tinha, um oxímetro, né? Então 3 a 4 vezes por dia, tanto eu quanto meu marido, a gente botava o oxímetro, aquele de dedo mesmo, para ver como é que estava a oxigenação do nosso sangue e o termômetro. Então fazia tipo hospital, né? De 4 em 4 horas eu media dos dois a oxigenação e o termômetro. A verdade, pelo menos pelo que meu marido fala, é que ele ficou muito pior do que eu, né? Embora eu seja diabética e estivesse grávida, ele ficou pior do que eu. Isso foi no Natal. Nós passamos o Natal nós dois sozinhos aqui em casa, isolados, né? A gente ficou totalmente isolado. Não contei pra minha família, porque minha família é lá no Rio, eu aqui em Recife, não ia adiantar nada. Eles iam ficar nervosos lá e eu grávida, e aí eu ia ficar nervosa aqui porque estou nervosa, eu não contei nada. Esperei passar os 14 dias, né? Que é o tempo do isolamento. No 14º ou 15º eu liguei pra minha mãe e contei pra ela que eu tava com Covid aquele tempo todo. Quando ela me ligava, eu dizia que tava ocupada, que não podia atender não, senão ela ia ver que eu tava totalmente entupida e ia perguntar o que era. Enfim, escondi muito bem escondido, ninguém soube. Mas eu tratei assim. Passados esses 14 dias, a gente ainda ficou um tempo, assim, bem cansado, né, se arrastando, assim, quem teve Covid sabe como é que é. Mas graças a Deus a gente não precisou de internação. Eu, mesmo sendo diabética, mesmo estando grávida, não precisei de internação, não utilizei nenhuma, absolutamente nenhuma medicação. Nem a Novalgina não tomei nada. Nada mesmo, só tomei chá, sopa, o chá que eu faço aqui com alho, cebola, gengibre, limão, né, mel. Faço um chazinho assim quando a gente fica doente. E chá, lavagem nasal, repouso e muito líquido, né? E a alimentação saudável. Então, gente, para qualquer doença, eu vou deixar esse alerta aqui para vocês, seja qual for a doença. O mais importante para o diabético é estar com a glicemia controlada e saber o que fazer caso essa glicemia se descontrole. Porque é natural que quando a gente fica doente, a glicemia tende a descontrolar um pouco. A resistência à insulina aumenta, os hormônios contrarreguladores aumentam no corpo e eles tendem a aumentar a glicemia. Então é muito importante que você tenha um plano, que você saiba o que fazer quando essa glicemia sobe, né? Quando essa glicemia precisa aí de um ajuste na insulina, nas doses, porque senão de um paciente controlado você passa a um descontrolado e aí aumentam os riscos, né? Então, assim, glicemia controlada sempre, de preferência, né? O melhor controle possível. Ter um plano para o que fazer quando ficar doente, independente de qual for. Manter o peso saudável, a alimentação saudável e, qual era o outro? Hidratação, né? Beber bastante água, exercício físico também, tá? Esse é como é que eu vou dizer? É a receita
de um corpo forte, né? Para se defender aí de qualquer que seja o invasor da melhor forma possível. Então, se você puder, se a sua glicemia estiver descontrolada, não deixa não, porque não é só as complicações do diabetes que você pode ter, mas as complicações de uma gripe, por exemplo, ou de, enfim, um corte, uma coisa boba, que poderia ser tratado rapidamente, de forma simples, mas fica mais complicado por causa da glicemia descontrolada, tá? Essa foi a minha história com Covid. Como falei para vocês no último vídeo, o meu parto foi prematuro, então pode ser que isso tenha tido a ver com o Covid na gestação, né? Antes que vocês me perguntem se eu estava vacinada, não estava, porque não tinha vacina naquela época ainda, então estavam estudando. Mas hoje em dia os números mostram que as gestantes que se vacinam durante ou antes da gestação, elas têm um risco muito menor também, tanto de aborto quanto de morte materna, né? Então, se vocês puderem aí, vacinem. Se quiserem também, se não quiserem, quem sou eu para obrigar, né? Cada um com seu cada um. Mas, enfim, isso é o que os números mostram, assim, do que já aconteceu, né? Do que já aconteceu é que as mulheres, mães gestantes que se vacinaram, tiveram um desfecho muito melhor, né? Então, não tomei na época, tomei depois, mas, né, como eu tive Covid grávida, muito provavelmente o Ethan também nasceu com os anticorpos. Mas isso pode ter tido a ver também com o parto prematuro. Acho que a gente nunca vai saber, né? Enfim, não importa, importa que deu tudo certo, tá? Se você tiver dúvida ou algum comentário, deixa aí embaixo pra mim, que eu vou ler e responder, tá bom? A gente se vê na próxima quinta-feira. Beijo, beijo.